muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni. Hoje, quinta-feira, 26 de fevereiro de 2026. O número tá legal, 26/2/26. Então, voltando, na terça-feira, no início do programa, eu falei para vocês sobre algumas novidades do programa. Vou repeti-las. A partir de agora, quem for nosso convidado, quem receber um convitezinho para participar do programa, vai receber junto um questionáriozinho pequeno, pouquinhas coisas, 3 ou 4 questões só, para o pessoal de marketing preparar a divulgação da live, tá? Então, fiquem atentos. Você que vai ser nosso próximo convidado, você vai receber esse questionáriozinho, ok? E nós teremos mais novidades por aí. Bom, o programa ele pertence ao Instituto Mário Beni, que está chegando aí, e estamos trazendo novidades, trabalhando aí, feito uns maluquinhos, para a hora que apresentar o Instituto, trazer essa formação, esse material todo organizadinho para vocês, ok? E nessa quinta-feira, nós, como sempre com um especial, nós trazemos hoje a série especial Associações, com o objetivo de destacar a importância das entidades que representam, fortalecem e dão voz ao setor de turismo no Brasil. Essas instituições são fundamentais para a valorização profissional, a defesa de interesses coletivos, a promoção da inovação e a construção de políticas públicas mais eficazes. Ao reunir lideranças, especialistas e representantes das principais associações, a série busca ampliar o diálogo, estimular reflexões críticas e reconhecer o papel essencial do associativismo na consolidação de um turismo mais organizado, competitivo e sustentável. Mais do que mostrar nomes e instituições, a iniciativa pretende dar visibilidade à força coletiva que impulsiona o desenvolvimento do turismo em todas as suas dimensões. Hoje, o professor Mário tem um desafio muito grande. Ele vai entrevistar a jornalista Miriam Petroni. Ela é uma profissional com sólida formação multidisciplinar nas áreas de comunicação, marketing, turismo e teologia. Ela é graduada em propaganda e marketing pela Universidade Anhembi Morumbi e em jornalismo pela Fundação Casper Libero. Possui MBA em marketing pela Media Marketing School. Tem especializações em gastronomia e turismo pelo Senac São Paulo e formação em Master of Gastronomic Tourism pela Le Cordon Bleu. Chique, né? Nossa convidada é chique. É bacharel em teologia pela PUC de São Paulo, estudou direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atua como jornalista e comunicadora especializada em turismo e gastronomia, tendo colaborado com a revista Veja e apresentado por 6 anos o programa Miriam Petroni Recomenda, da TV ABCD. É presidente da Abrajet Seccional São Paulo, tendo presidido a entidade em âmbito nacional de 2014 a 2018. Integra o Conselho Nacional de Turismo, o Conselho Estadual de Turismo de São Paulo e conselhos municipais de turismo. Foi presidente do Fórum Ibero-Americano de Periodistas de Turismo, congregando 9 países. É editora da revista MP Acontece e do portal Miriam Petroni, além de idealizadora da revista Tudo para Todos, lançada na Festures, em Gramado. Empresária da área de assessoria de imprensa e relações públicas, atua como consultora para municípios, hotelaria e restaurantes. Também apresenta programas de rádio no segmento gospel e foi premiada como o melhor programa gospel de 2020 e 2021, com reconhecimento entregue pelo jornalista Roberto Cabrini. Seu nome figura entre as principais referências do turismo nacional e internacional na área de comunicação, divulgação e promoção. O tema a ser debatido hoje:
Jornalismo de turismo, informação ou promoção? O papel da Abrajet, Associação Brasileira dos Jornalistas de Turismo. Miriam, seja muitíssimo bem-vinda. Professor Mário, é com o senhor. Obrigada. Boa noite a todas e a todos. É com muita satisfação que recebemos hoje no nosso programa a companheira de muitos anos de turismo, Miriam Petroni. O jornalismo de turismo constitui aí um campo especializado da comunicação social que se desenvolve na interação e na intersecção entre informação, mercado e políticas públicas, diferentemente experiência de viagem. Nesse contexto, emerge uma questão central. O jornalismo de turismo deve limitar-se à promoção de destinos ou assumir plenamente sua função informativa, crítica e social? Essa foi uma pergunta, professor? Não, pode ser. Não. Continue, por favor, a sua introdução, que está ótima. O turismo, enquanto fenômeno sistêmico, envolve dimensões econômicas, culturais, ambientais e políticas. A comunicação, por sua vez, exerce um papel estruturante na formação da imagem dos destinos e na indução da demanda turística. Conforme sempre argumentou o professor Urey, a experiência do turista é antecedida por representações simbólicas que moldam expectativas e percepções, representações estas amplamente difundidas pelos meios de comunicação. Assim, o jornalismo de turismo não apenas informa, mas também participa ativamente da construção do olhar turístico. Entretanto, essa proximidade com estratégias de marketing territorial gera uma tensão estrutural entre informação e promoção, ao mesmo tempo em que contribui para divulgar destinos, produtos turísticos. O jornalista deve preservar a autonomia editorial, compromisso com a veracidade e responsabilidade social, princípios fundamentais do campo jornalístico. A participação em press trips, a utilização de conteúdos institucionais e a proximidade com o trade turístico pode comprometer a credibilidade quando não há transparência e distinção clara entre conteúdo jornalístico e publicidade. Nesse cenário, a atuação da Abrajet revela-se estratégica, como entidade representativa dos jornalistas especializados. A Abrajet exerce papel institucional relevante na organização, valorização e qualificação do jornalismo de turismo no Brasil. Sua contribuição pode ser analisada em 4 dimensões principais: a institucional, ao fortalecer a identidade profissional e promover a articulação entre os jornalistas e o setor turístico; a ética, ao estimular debates sobre transparência, credibilidade e boas práticas nas coberturas especializadas; formativa, ao incentivar capacitação técnica para a compreensão de temas como sustentabilidade, governança e planejamento turístico; e, finalmente, estratégica, ao atuar como interlocutora entre imprensa, poder público e iniciativa privada. Portanto,
o avanço das plataformas digitais e o crescimento dos influenciadores de viagem ampliaram a concorrência por audiência e visibilidade, tornando ainda mais relevantes a diferenciação do jornalista profissional, cuja legitimidade reside no rigor analítico, na pluralidade de fontes e na contextualização crítica. Temas como overtourism, mudanças climáticas, impactos socioculturais e sustentabilidade exigem abordagem aprofundada e responsável, superando a lógica meramente promocional. Conclui-se que a dicotomia entre informação e promoção não deve ser compreendida como oposição excludente, mas como tensão permanente que demanda equilíbrio ético e compromisso profissional. O jornalismo de turismo desempenha função estratégica na consolidação da imagem dos destinos e na qualificação do debate público sobre o desenvolvimento turístico. Nesse contexto, a Abrajet pode consolidar-se como referência nacional na defesa de um jornalismo comprometido com a credibilidade, a sustentabilidade e o interesse público, contribuindo para o fortalecimento institucional do turismo brasileiro. Com a palavra, nossa convidada, a jornalista Miriam Petroni. Bem, boa noite, em primeiro lugar. Quero cumprimentar o senhor, professor Mário Beni, a Gislaine, que está nos proporcionando esse embate, né? Cumprimentar todos que já estão aí nas salas, nos ouvindo. Agradecer principalmente, Gislaine, que nunca ninguém falou o meu currículo tão amplamente quanto você. Mostrou que não tem pressa e que nós podemos realmente valorizar quem nós estamos entrevistando. Muito obrigada. Professor, é um prazer estar aqui, ser a sua convidada hoje, poder falar um pouco da Abrajet, poder falar um pouco dessa especialização, digamos assim, do jornalista, né? Porque tem o jornalista esportivo, tem o jornalista de notícias dramáticas, tem o repórter, mas pouco se fala do jornalista especializado em turismo. A Abrajet Nacional, ela já tem 70 anos, já é uma jovem senhora de 70 anos, iremos completar agora 73 anos na realidade, né? Aqui em São Paulo, 43 anos, das quais eu já estou há 3 gestões já intercaladas, porque o nosso estatuto não permite mais de 2 gestões ininterruptas, né? E mostrando que o jornalismo ele veio para consolidar o que é o turismo. E o turismo para nós é desenvolvimento, o turismo ele é cultura, o turismo ele traz divisas para um destino. O professor bem fez aí uma análise muito elucidativa para quem está nos ouvindo, né, nos assistindo, que hoje nós temos várias classes de notícias, principalmente quando se fala não só de turismo, mas quando se fala de todos os assuntos, né? Mas vamos deixar somente aqui para o turismo. A diferença, professor, em primeiro lugar, que eu quero passar para quem está nos ouvindo, é que o jornalista especializado em turismo, ele não somente ele fez um curso de jornalista, ou não somente ele tem uma editoria de turismo, e muito menos um programa de TV, ou mesmo um perfil em Facebook, em LinkedIn, Instagram. Ele simplesmente, para ele ser especializado em turismo, ele tem que entender o que é o turismo. O professor Mário Beni,
Ele tem um currículo maravilhoso, eu parabenizo por isso e me sinto realmente muito confortável em estar conversando com ele, uma pessoa muito culta e uma pessoa que se especializou em todas as áreas do turismo. E isso aconteceu não em 1, 2 anos, ou mesmo numa propaganda ou num marketing, professor. Eu tenho certeza que o seu currículo se estende por anos, porque o senhor estudou, o senhor fez faculdade, o senhor fez mestrado, o senhor fez doutorado, o senhor fez pós-graduação, e assim o senhor foi se especializando. O nosso jornalista hoje, para estar na nossa entidade, primeiro ele tem que ser um jornalista profissional, ele tem que ter o registro no Ministério do Trabalho, que é o MTB nosso, né? Com base na lei, sendo no caso jornalista. Segundo, ele fica 2 anos mostrando para a Abrajet que ele tem uma editoria de turismo e por que ele está apto a entrar para a nossa entidade. Antigamente, professor Mário Beni, se confundia o jornalista de turismo com o colunista social, porque o colunista social ele viajava em torno do turismo e chegava, ele escrevia, não estou criticando nenhuma classe, eu estou diferenciando o jornalista de turismo, vou chegar nos influencers e, no caso, eu tenho que contar a história desde o início, né? Ele chegava no hotel ou mesmo no restaurante, ele era convidado, né, para promover um determinado local e ele falava assim: ai, eu dormi, vamos falar da época do Maxud, né, Plaza, né? Eu dormi no Maxud Plaza, aqueles lençóis de seda, que na época era febre, né? Estavam maravilhosos, eles eram vermelhos, outros não, eles eram brancos. Bebi um champanhe, tal champanhe, não vou fazer aqui menção, né, numa taça que veio da Borgonha, que veio disso, veio daquilo, né, quando na realidade ele estava exaltando a parte social que ele recebeu. Nunca ele valorizava o destino ou mesmo contava a história do hotel. É coisa que é completamente diferente, inclusive, hoje, de um influencer. O influencer, ele influencia um destino, estava muito legal lá, mas estava legal por quê? O que tem lá de cultura? O que tem lá de equipamento turístico? O que tem lá de produtos turísticos? Né? Agora, os nossos jornalistas não, eles foram aprender que por trás da notícia que eles estavam dando, existe um turismo que é feito por autoridades, por entidades, né, por secretarias, para que o turista chegue lá, né, e encontre tudo pronto. Então, eles vão entender das leis do turismo, eles vão entender o que tem por trás disso, para depois eles conseguirem serem nossos associados e poderem se apresentar como um abrajetiano, professor. Perfeito. Miriam, o que caracteriza o jornalismo de turismo como um campo especializado da comunicação? A comunicação em si, ela está apta para todos os campos, né? Como eu citei agora, nós temos hoje jornalistas em todas as especialidades, que nem nós temos médico, endócrino, pediatra, cardiologista, urologista e assim por diante, né? E antes não se falava o jornalista tal. Daí veio a classe jornalista esportivo, daí veio a classe o jornalista sensacionalista, o jornalista que fala dos bairros, que fala da cidade, né? Até que se chegou em 1957 no jornalista de turismo, que foi exatamente na época que foi fundado a Abrajet. Inclusive, uma curiosidade, professor Mário Beni, a Abrajet ela foi precursora
do Ministério do Turismo. Porque quando ela foi fundada, existia um capítulo dentro dos ministérios, nem era secretaria, era um Sim. capítulo lá em Brasília, que era o turismo. O turismo ele era jogado, o turismo ele estava sempre ali, na banda, vamos assim dizer. É. E foram esses primeiros, né, jornalistas da Abrajet, esses fundadores, que foram, insistiram e conseguiram, através de campanhas, que o turismo fosse colocado dentro de um ministério. Daí mais tarde caiu, o senhor sabe muito bem a história, caiu, depois voltou novamente, e hoje nós temos cadeiras há muitos anos, né, dentro do Conselho Nacional de Turismo, brigamos mesmo, não estamos lá, né, à toa, né? Então essa é um diferencial, esse é um diferencial. Por quê? Porque ele se especializa e ele corre, eu falo que o turismo ele entra no sangue, né, professor? Ele entra no sangue da gente e a gente não se separa mais dele, porque é prazeroso para um jornalista que chega num destino, que o destino necessita, né, daquela ajuda, daquela divulgação, e de repente nós chegamos lá, a gente pode mudar o destino, a posição daquela cidade, né, dentro do turismo. Porque muita gente, às vezes, pensa, vou visitar tal cidade, mas o que tem lá? É onde entra a função do jornalista especializado de turismo. Ele vai estudar aquela cidade, ele vai ver o que ele pode estar fazendo sobre aquela cidade e ele vai, no caso, escrever tecnicamente, né? De uma forma que o leitor dele, porque cada qual tem o seu leitor, né? Então, que o leitor dele compreenda na linguagem dele o porquê visitar aquele destino. E quando nós vemos que aquele destino tomou um boom e que aquele destino está sendo frequentado com textos que nós escrevemos, a gente fica muito feliz, porque nós estamos levando, como eu falei, divisas, desenvolvimento, cultura, porque o dinheiro do turismo vai para quê, professor Mário Beni? O dinheiro do turismo vai para a saúde, para a educação, tanto que eu falo que o gestor inteligente, ele investe em turismo na sua cidade. O que o senhor acha, professor? É exatamente isso. Eu acho que você colocou muito bem a função promocional e informativa, já com um conteúdo de análise, interpretação dos bens turísticos, realmente trazem uma verdadeira imagem do lugar. Eu te perguntaria ainda como o turismo, ou de que maneira a construção da imagem dos destinos depende da mídia. Totalmente, totalmente. Nós temos destinos que não se vendiam, né? Quando eu falo se vender, não faziam promoção e não alcançavam índices para que continuassem renovando, né, os seus equipamentos, os seus produtos turísticos, né? E que a Abrajet, juntamente, não só a Abrajet, mas o jornalista em si de turismo, visitou certos destinos, né, e fez tipo assim, uma campanha em relação àquelas cidades que ainda não se vendiam adequadamente, né, e acabaram mostrando o potencial que essa cidade tem. E isso é muito importante, porque a gente vê que
às vezes, a cidade não se vende porque a cidade talvez não acredite em si. E quando o jornalista começa a falar daquela cidade, começa a desenvolver a publicidade, o marketing sobre aquela cidade, a importância, a nossa responsabilidade é muito grande, porque nós começamos a impactar também os munícipes. A cidade em si, quando ela começa a acordar para o turismo, o munícipe é acordado também para que ele veja a responsabilidade que ele tem recebendo turistas para que o comércio local, museus, restaurantes, cinemas, shoppings e assim por diante. Então, a responsabilidade de quem escreve é muito grande mesmo, professor. Miriam, o que se entende por mediação simbólica da experiência turística? Da mediação simbólica? É. Eu acho, professor Mário Beni, que a mediação simbólica, ela é quando você está numa cidade, você consegue ver o patrimônio daquela cidade e consegue mostrar para alguém. Você consegue mostrar uma simbologia daquilo que você está pertencendo, né? E tem também o lado de que quando você está envolvido naquilo, né? Você não faz ele só simbolicamente, você faz, no caso, ali, infiltrado, fazendo, vendo e acontecendo. Por que a credibilidade de um ativo central para o jornalista, o que seria a credibilidade de um ativo central para o jornalista especializado em turismo? Eu acho que a credibilidade central dele é nunca falar de pessoas, principalmente de gestores. É ele falar exatamente sobre o patrimônio que a cidade tem, o patrimônio cultural, os equipamentos, os produtos, né? Coisa que, na realidade, é isso que dá credibilidade a nós, jornalistas, e que muitos ainda não têm essa diferenciação, professor, do que é um influencer e do que é um jornalista. Perfeito. Quais são os princípios éticos fundamentais do jornalismo aplicáveis à editoria de turismo? Eu creio que não é somente numa editoria de turismo, sabe, professor Mário Beni? Quando a gente se forma, a gente se forma para poder dar a notícia com precisão, levar ela com coerência, levar a notícia sem lado, com perspectiva não sua, mas com a perspectiva daquilo que você está olhando, da notícia que você quer passar, com toda a integridade. E assim a gente aplica também dentro do turismo, né? Por exemplo, eu tive cidades que nos procuraram, porque a Abrajet faz uma média de 4 fóruns de turismo por ano aqui no estado de São Paulo. Né? Nacional, nós temos um congresso nacional e temos também 2 reuniões do conselho por ano, que a gente faz o congresso cada ano num estado, que os estados ficam se engalfinhando para levar, porque são 120 jornalistas falando simultaneamente daquele estado, daquela cidade, né? E as reuniões do conselho também são 2 anuais, onde os estados ficam também disputando. O ano passado, inclusive, eu levei para Socorro uma reunião juntamente com o fórum. Mas a Abrajet São Paulo, ela faz 4 fóruns, no caso. Esses fóruns, nós tratamos da estratégia política e de turismo dentro da cidade, sobre a ética de você estar mostrando um equipamento turístico e realmente ele funcionar, a inclusão
do munícipe, porque isso é o mais importante, porque se o munícipe ele não comprar a ideia que a sua cidade é turística, ele queima a cidade, não tem por onde. Porque o turista, quando ele quer, ele viaja, ele fala, não, mas eu vou conhecer aquela cidade, ele chega naquela cidade, desencantou, ele vai para o próximo ano para outra cidade. O que faz um turista voltar 1, 2, 3, 4 anos na mesma cidade? É o bem receber da cidade, não só do hotel onde ele está ou dos equipamentos, nada disso, né? Mas voltando à sua pergunta, eu creio que é isso o que difere, né? A ética é a responsabilidade de escrever de uma forma que o leitor vai entender e vai compreender, e quando estiver ali naquela cidade, ele vai lembrar do seu texto, ele vai lembrar da sua indicação e vai falar, olha, era isso daqui mesmo, era isso que eu queria. Poxa vida, né? O que faz Gramado ser Gramado, professor Mário Beni? A divulgação. Exatamente. Né? E veja que Gramado era já um destino turístico quando o cassino da Urca existia. Então, é um destino que sobreviveu a todos esses anos e sempre crescendo a demanda, como realmente ainda experimentamos até hoje. Não é? Em que momento a cobertura turística deixa de ser informativa e passa a ser promocional? Boa pergunta. É exatamente quando ela é comprada e exatamente quando ela não é qualificada. Um jornalista hoje tem que ter formação. Embora o Ministério, né, do Trabalho reconhece que tem pessoas, e temos pessoas muito bem capacitadas, que não passaram por faculdade para poder ter um MTB, né, porque desde que o ministro Gilmar Mendes promulgou lá o voto dele, né, foi muito importante, de que o jornalista não precisaria mais ter a faculdade de jornalismo para poder tirar o MTB, que é esse registro no Ministério do Trabalho de jornalista, né? Então, muita gente fala, então a profissão de jornalista caiu. Não, não caiu, porque o jornalista, quando ele é jornalista, mesmo aqueles que têm... Nós temos vários jornalistas que aproveitaram a lei e hoje são jornalistas, inclusive em televisão mesmo, né, que apresentadores famosíssimos, que são jornalista fulano de tal, jornalista, e que pegaram a lei, porque já trabalhavam há muitos anos como jornalista. Mas o jornalista mesmo, ele tem ali a sua especialização, não somente de... Agora, não estou falando de turismo ou de esporte, não. Ele passou por uma cadeira, né, de universidade, ele se formou. Então, ele tem aquela consciência do que é escrever a notícia. Enquanto o outro, que está começando agora, ele recebe somente para poder exaltar a promoção. Porque a divulgação é uma coisa, a promoção é outra. Muita gente confunde divulgação com promoção. Não. Promoção é você paga para promover aquilo. A divulgação, eu vou divulgar espontaneamente aquele destino e exaltar exatamente o que aquele destino tem. Que nem nós estávamos falando de influencers, não tenho nada contra influencers, né? Mas é muito fácil ver a diferença. Inclusive, antes de nós começarmos esse podcast, né, nós estávamos comentando sobre isso, né? Aquele que não tem o conhecimento técnico, ele vai e vende o produto de uma forma assim espetacular que
sei lá, 50 mil, 60 mil, 70 mil, olham aquilo e desejam aquilo, mas desejam pela apresentação da promoção, Sim. não pela apresentação da divulgação e da cultura que tem o destino. Então, isso é diferenciado mesmo. Miriam, quais são os riscos da reprodução acrítica de releases institucionais? Em verdade, professor Mário Beni, hoje qualquer um pode colocar no chat GPT, no Gemini, em outros aí, para escrever um texto para eles. Pega uma cidade e põe ali. Sabe, muitos Perfeito. nem conferem. Daí fazem um texto, mandam repicado, porque nós temos assessorias, né, de imprensa Sim. que recebe aqueles releases e tem que ela tem que dar uma continuidade e uma quantidade de notícias, né? Então, não, olha, o jornalista faz isso, não, olha, põe isso na sua matéria, põe isso, põe aquilo, né? Muitos ganham por cliques, muitos ganham por matérias, muitos ganham por aparição nas mídias, mas na realidade o conceito é completamente diferente. Eu torno a defender a classe dos jornalistas especializados em turismo. Inclusive, o professor Hilário está mandando um grande abraço para o senhor. O professor Hilário, inclusive, é um dos nossos associados na Abrajete. Muito bom, Hilário. Hilário Pelizé. É, meu companheiro da primeira turma de turismo da USP. Como evitar conflitos de interesse no jornalismo de turismo? O senhor diz como? Me explica um pouquinho. Exatamente, conflitos aí que possam comprometer a autonomia editorial. Muitas das vezes é político. Muitas das vezes, sim, porque Era esse o objetivo. é difícil, às vezes, você estar dentro de uma determinada cidade, você vê ali o influencer, blá, 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 não são todos que têm aquele sentimento realmente assim ético e que acaba, principalmente quando acontece uma tragédia dentro da cidade, e que muitos jornalistas também, eles são pegos, Sim. né, pagos as suas mídias para que mostre que a cidade não foi tão atingida como querem mostrar, né? Se o professor me der uma parte, a Gislene diz que aqui nós somos livres, né, para falar. Sim. Em 2010, houve uma grande enchente no estado de Alagoas, precisamente nos municípios próximos de Maceió. Não sei se o professor lembra disso, né? E eu estava de viagem marcada para os Estados Unidos, eu, meu marido e a minha filha caçula na época. Nós estávamos indo passar 15 dias lá, dos quais acho que 10 dias seria na Disney. E a mídia sensacionalista mostrava de 2 em 2 horas, isso eu estou falando Globo, SBT, Record e Bandeirantes. Sim. De 2 em 2 horas, as cidades devastadas, os municípios vizinhos, torna a falar, de Maceió. Daí o secretário de turismo na época me ligou, juntamente com o Convention Visita o Bureau de lá, e juntamente com uma assessoria de imprensa, que inclusive muito conhecido, Cláudio Oliva, que na época era muito meu amigo, perguntou para mim: Miriam, você gostaria de fazer um trabalho humanitário? Depende. Eu queria você pelo menos 1,5 semanas em Maceió. Você poderia fazer cobertura toda, por exemplo, Globo, Record, SBT e Bandeirantes entra, em seguida você entra mostrando que Maceió não foi atingido e mostrando e visitando essas cidades que foram atingidas, a distância que era.
Eu falei, Cláudio, infelizmente eu estou indo viajar, meu marido não pega férias, né? Meu ex-marido não pegava férias de jeito nenhum, estou indo com a minha filha, na época, 12 aninhos, né? 11 anos ela tinha, caçulinha de tudo, não dava, a gente queria realmente, né? Daí ele pegou e falou assim, olha, Maceió não foi atingido, Maceió caiu em uma semana do ranking de primeiro lugar de receber turistas, caiu para quarto lugar. A cidade vai acabar, porque vão dispensar justamente os funcionários que vêm dessas cidades para poder trabalhar. Sim. Eu não pensei duas vezes. Cheguei, falei com a minha filha, falei com o meu ex-marido, olha, vamos, não vamos, vai com ela, depois eu vou atrás, ou a gente adia. A minha filha, ela sempre teve uma consciência muito grande. Ela pegou e falou assim, mamãe, pergunta se eu posso ir e o pai pode ir, porque eu estou indo com você. Olha. Ficamos 15 dias lá, a Globo, a Record entrava, eu entrava em seguida mostrando, fizemos todos os passeios, fomos para 2 hotéis, porque eram os hotéis que mais estavam perdendo, hotel de 5 e 6 estrelas na época, eles estavam perdendo, inclusive, as reservas, tinham caído assim, mas consideravelmente, mas caído mesmo. E eu fiquei lá. Nos dois últimos dias, a minha filha, ela ficou com febre de quase 40 graus, daí ficaram falando assim, ela pegou dengue, você tá vendo? Mãe irresponsável, daí acabaram comigo. Só tinha o Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada, acabaram comigo. Daí a minha filha fez exame, não tinha dengue, não tinha nada. Ela estava com muitas cólicas. Ela teve a primeira menstruação lá no hotel, para o senhor ter uma ideia. Então isso marcou a mente dela por demais, por demais. Então, eu estou falando a referência, quando nós influenciamos, nós podemos influenciar para o bem e podemos influenciar para o mal. Naquela época, eu tenho uma gratidão para com o Estado, que me permitiu mostrar que eu poderia fazer um trabalho social como jornalista. E há 2 anos atrás, da mesma forma, 3 anos atrás, quando começou a cair aquela erosão também, isso foi na cidade de Maceió, né? Sim, Sim, mas não atingia a área turística. Fui chamada novamente, professor Mário Beni. Por isso que eu falo que o jornalista, quando ele escreve com propriedade, com verdade, com ética, ele é lembrado e os seus leitores lembram em todo tempo isso. Tanto que quando eu estava lá defendendo que não era na área turística e que Maceió poderia continuar recebendo turistas, né, também convidada por hoteleiros, tal, que já conheciam o meu trabalho, né? O pessoal, poxa vida, Miriam, que maravilha, é a segunda vez que você salva Maceió. Eu não salvei Maceió de nada, Maceió se vende sozinho, Maceió se salvou sozinho. Mas eu pude emprestar o meu nome, e isso me deu muito orgulho. Sem dúvida. De que forma a lógica de mercado pressiona a produção de conteúdo turístico? Ultimamente, através dos influencers, não tem como não falar disso, professor. O senhor está me pondo numa saia justa danada, mas não tem como não falar disso, não tem, porque é muito dinheiro envolvido, né? Eles têm milhões de seguidores. E esses seguidores fazem eles ganharem da plataforma Instagram, Facebook. Eu soube que até o Twitter, o antigo Twitter, né, o X, Sim. hoje até paga também, né? E
Nós somos meros jornalistas que vivemos das nossas editorias. Muitos têm programas bons de TV mesmo, na Abrajet mesmo nós temos, revista conceituada. Eu mesmo tenho uma revista conceituada há mais de 20 anos, né? Ela era Miriam Petroni Acontece, hoje ela é de São Paulo, né? Turismo para Todos. E a gente sobrevive realmente de fazer uma mídia positiva, né? Proativa em favor do turismo. Mas como isso influencia? Ah, professor, eu ganho X, eu vou promover isso, eu tenho 1 milhão de seguidores. Mesmo que esse 1 milhão de seguidores não vá na cidade, só o fato de eu estar falando da cidade com 1 milhão de seguidores, eu já valo muito dinheiro. Muito bom. Qual o papel do Código de Ética dos jornalistas na cobertura de matérias sobre turismo? A ética nossa é, em primeiro lugar, promover o destino, mas dentro da veracidade. Por exemplo, já teve cidade que nós chegamos e o patrimônio histórico da cidade não estava funcionando. Eu creio que isto ajudou bastante, porque o gestor da cidade, ele viu a necessidade de consertar aquele patrimônio. Um coreto numa cidade, uma estátua, né? Porque os nossos jornalistas não escreveram. E era um equipamento que era fundamental dentro da cidade. Perfeito. Então, E como o jornalista deve abordar, nesse caso, os impactos socioambientais negativos de um destino? primeiramente, através de chegar nas autoridades locais daquela cidade e denunciar primeiramente para eles. Sim. Propor fóruns de turismo, como a Abrajet faz, né? Que, inclusive, essa é uma bandeira nossa, levantar a parte ambiental, né? Todos os nossos fóruns nós envolvemos isso, e chegar, falar no jargão, né, mesmo, a gente chega na chincha no gestor da cidade. Perfeito. O jornalismo de turismo deve assumir postura educativa? Educativa? É. Sim, sim, sim. Justamente por isso que nós levamos o fórum. Os nossos fóruns, eles são pautados, como eu falei para o senhor, né? Inclusive para o munícipe. Quando o munícipe chega num teatro e assiste o nosso fórum, aqueles debates de turismo, porque, inclusive, nós levamos nome de peso, nomes consagrados, nomes que tenham validade dentro do turismo, e que eles começam a ouvir, não o turismês, né? Assim, a linguagem somente do turismo, porque o que eu peço para os meus convidados, né, palestrantes, que eles falem uma linguagem mais baixa, para que quem está na plateia consiga ouvir e entender. Quantos munícipes, através desses fóruns, chegam na gente e falam muito obrigado. Eu não entendia que quando eu olho para aquele turista com cara feia porque ele veio invadir a minha cidade, eu estou deixando um comércio sem vender. Então, eu acho que isso é educativo. Perfeito. Qual é a função da Abrajet no cenário, a função institucional da Abrajet no cenário turístico brasileiro? Eu creio que de uma relevância muito grande, professor, muito grande mesmo. Porque quando nós falamos que somos jornalistas especializados em turismo, nós estamos levando o nome turismo. E a partir do momento que você fala
do turismo como um todo, sabendo que o turismo ele é um fator determinante no desenvolvimento social, econômico de uma cidade, você, na realidade, você já está fazendo um grande papel, uma grande conexão para o turismo. E qual o papel da associação na mediação entre imprensa e trade turístico? Olha, nós, na realidade, não nos envolvemos muito empresariamente, né? Sim. Nós nos envolvemos mesmo mais como entidade. Então, inclusive, quando uma certa prefeitura, uma cidade, né, começa, nos leva para lá, ele nos leva institucional, professor Mário. Nós não cobramos um tostão para levar 30, 40 jornalistas para ficar 3 dias numa cidade, mostrando o que é, né? Mostrando o que é a engrenagem do turismo. Então, eu creio que o empresariado ele entra, mas ele entra porque ele sabe o que vai trazer e o que representa para ele uma entidade do porte da Abrajet com 70 anos, 73 anos, que ele esteja, no caso, ali, né, junto, mostrando. Então, ele mesmo vem se associar à nossa entidade para divulgação do destino, não divulgação da empresa. Muito bom. Quais os desafios institucionais da Abrajet que a Abrajet enfrenta na era digital? Olha, todos os nossos jornalistas eles têm mídias, uns impressos, outros de rádio, outros de TV, outros de revistas, jornais, mas na realidade, né, o que mais impacta mesmo para nós é a dificuldade hoje de se vender mídia no mundo digital, porque isso tudo tem custo. E entre um jornalista formado, um jornalista especializado, um jornalista com ética, é preferível aquele que tem 1 milhão de seguidores. Sim, infelizmente. É terrível. Como a cobertura jornalística influencia em investidores e gestores públicos? De tudo quanto é forma, porque quando nós escrevemos as nossas matérias e conversamos com os nossos leitores, nós estamos influenciando também o gestor, a parte política, em trazer recursos para aquela cidade. Né? Quando nós fazemos os nossos fóruns, que às vezes a gente leva prefeitos de outras cidades, secretários de outras cidades, né? O senhor mesmo será convidado para o próximo fórum para ser palestrante, espero que o senhor possa aceitar. Então, aquela política pública que influencia as verbas para aquela cidade, olha com outros olhos, porque sabe que aquela cidade está na mira da divulgação, está na mira de ser uma próxima cidade com milhões e milhões de turistas, e que ela precisa, na realidade, ter não somente a verba do DAD para os MITs e para as instâncias, né, mas que ela precisa de um outro tipo de verba. Então, esse gestor, ele olha politicamente isso, chega em Brasília, daí ele vai no Ministério do Desenvolvimento, ele vai para o Ministério mesmo do Turismo, pedindo outras regalias, outras, não digo regalias, outras verbas, outras emendas para os seus deputados, e isso gira recursos e, novamente, desenvolvimento para a cidade, professor. Muito bom. Miriam, eu quero cumprimentar as suas
respostas e o seu depoimento foi extremamente precioso para essa live. E passo agora para a Gislene. Eu notei que várias pessoas curtiram, provavelmente teremos algumas perguntas. Miriam, você é a moça do marketing, além de jornalista. Então, você sabe melhor do que eu que sou simpatizante do marketing, gosto do marketing. E eu sei que o marketing, ele é uma ferramenta usada na construção de um destino. Quando bem usada, ela ajuda Sim. na construção de um destino. Sim. No ano passado aconteceu uma situação, eu comentei com o professor, trouxe a público aqui numa das nossas lives. E hoje ele, não vou contar o santo nem o milagre, mas enfim. Você falou que no começo da live que um jornalista, quando ele entra para a Abrajet, ele fica no período de 2 anos probatórios, digamos assim, para ele comprovar que ele é um jornalista que pode trabalhar no turismo, que ele entende de turismo, isso e aquilo. Enfim. O ano passado, num determinado lugar, aconteceu uma situação. Um determinado jornalista fez uma reportagem sobre um determinado lugar. Só que ele usou uma expressão tão infeliz, mas tão infeliz, que gerou cartas de repúdio sobre a reportagem que ele fez. A expressão que ele usou. Como lidar com uma situação dessa? Ele foi extremamente infeliz. Ele causou, certamente, um prejuízo gigantesco para o lugar por ter se expressado mal ao falar de uma determinada localidade. O trabalho de marketing, que pode ter levado 5, 6, 10 anos, talvez, para colocar aquela localidade sobre um determinado holofote, ele derrubou com a falta de tato na escolha das palavras. E você sabe que a boa fama vai longe, mas a má fama vai mais longe ainda. Isso não precisa nem do marketing para falar. E numa época de mídia, de influencers e tudo mais, como lidar com uma situação dessa? Como se trabalhar a consciência, aí vem a ética, vem uma série de coisas. Como trabalhar na recuperação depois de um estrago desse? Muito complicado. Pega um saco de algodão, abra ele, põe no vento e vê se você consegue depois pegar todo aquele algodão e colocar novamente num saco. Você nunca mais. Aquilo que foi feito, e eu já sei do que se refere, foi muito grave. A recuperação foi assim, está se recuperando, mas muito lentamente, porque aquilo que foi, é como o cristal, ele quebra, é muito difícil. Não consegue apagar. Sim, para poder, agora, também tem uma coisa, vai muito do gestor da cidade. É isso que eu falo e que eu bati na tecla aqui o tempo todo. Você não fala de turismo sem falar de políticas públicas. Sim. Não tem. E políticas públicas envolve quem? Envolve o gestor, aquele que está à frente da cidade. Se ele tiver uma consciência turística, agora não estou falando política, turística, ele vai, primeiro, debater a credibilidade de quem falou, mostrar o contexto que foi colocado e bater na mídia maciçamente. Mas como?
Agora entra a parte marketing. Agora não entra nem a parte jornalística, que está associado, Gislaine, tá? Você pega as pessoas que de fato gostam daquele local e que nunca se sentiram como o determinado jornalista, para poder dar depoimento. Depoimento. O caminho inverso, ele demora, mas você tem como reverter de uma forma assim rápida, se você souber a estratégia de marketing a usar contra a pessoa que fez a bobagem. O algodão ir embora, que não voar, né? Pôs um ventilador, o algodão foi e você não consegue pegar mais. Você entendeu? Eu vou contar algo bem rapidinho, que eu sei que o nosso tempo já está acabando aí, mas eu queria fazer um fórum da Abrajet numa determinada cidade, que eu também não vou contar o santo. Mas é uma cidade que o professor Mário Beni ama e que eu amo de paixão também. Fui, na época, isso está fazendo 10, 12, uns 13 anos, tá? E o secretário de turismo na época, eu gostaria de receber muito a Abrajet, eu gostaria de receber todo mundo, eu gostaria de receber. Só que tem uma coisa. Primeiro, eu não sei se a verba justifica, porque, quase falei o nome da cidade, a cidade não precisa de propaganda, não precisa de marketing, não precisa de jornalista. A cidade se vende por si só. Aí, doeu. Só que essa cidade, ela estava caída, marginalizada, já não era nada. E que hoje estão penando para poder levantar. Mas eu ouvi isto. Fiz numa cidade vizinha, muito mais conhecida, e o fórum foi muito bem. E o gestor da cidade, quando soube que o seu secretário havia falado isso, fez questão de dar uma palavra no nosso fórum, que eu não permiti. A cidade não me recebeu. Eu não sou obrigada a dar palco e palanque para, na realidade, sabe? Com certeza. Porque se ele estava ali, ele estava num cargo de confiança. Um secretário de turismo, ou seja, qualquer secretaria, ele é colocado ali pelo prefeito, pelo gestor da cidade. Entendeu? Não. E até hoje, eu digo, a cidade perdeu a oportunidade de ter 38, na época eram 38 jornalistas, inclusive não eram só de São Paulo, eu estava com jornalistas do Brasil todo. Foi o inverso, quem queimou a cidade, quem foi? Foi o secretário. Mas por ética, na época eu era presidente, né? Eu era somente presidente da São Paulo, eu estava há 6 meses para me tornar presidente nacional, eu não permiti que nenhum jornalista nosso comentasse sobre a cidade, falasse mal da cidade, e o episódio foi, esquecido. Isso chama-se ética. Espero ter Temos respondido. perguntas, Gê? Não temos perguntas. Está todo mundo elogiando aqui, mas não temos perguntas. Muito bom. Sinal que você convenceu a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado, Miriam. Sinal de que o senhor se saiu muito bem entrevistando uma jornalista, professor. Mas você quer mais de toda a bagagem que o professor Mário Beni tem? Muito bom. Muito obrigado pela sua participação, Miriam. Vamos nos encontrar mais vezes. Você fez uma belíssima apresentação. Faltava na nossa coleção de lives uma palavra da imprensa, dos jornalistas que cobrem
o turismo. Eu sempre tive uma relação muito boa, desde o Joel, do Estadão, naquela época, tinha também o da Folha, como é o nome dele, você lembra? Enfim, que no tempo ainda dos suplementos de turismo, né? E foi por isso que me levaram à ECA. Eu devo aos jornalistas de turista, porque no curso de jornalismo resolveram incluir uma disciplina na ECA, na Escola de Comunicações e Artes da USP, uma disciplina sobre turismo, exatamente pelo crescimento que havia naquela época dos suplementos de turismo. Então, evidentemente, era oferecida essa disciplina no curso de jornalismo da ECA. E dali nasceu o curso de turismo em nível universitário. Posso fazer as minhas considerações, Gislene? Claro. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer realmente a todos que estão nos assistindo, a todos que permitiram um pouco, né, do seu tempo, dos seus ouvidos, dos seus olhos, né? Agradecer a você, Gislene, ao professor Mário Beni, mas eu queria deixar um posicionamento da Abrajet. A Abrajet, ela não está somente segmentada na comunicação de um destino, na projeção de um destino, na divulgação de um destino. A Abrajet, ela está inserida também com os nossos jornalistas, com os nossos professores, né? No campo de nossos associados, nós temos a figura do professor doutor também, né? Hilário Pelizer, do Nivaldo Escrivano, que compõe a nossa equipe técnica. Nós realizamos também vários projetos para as prefeituras, não somente de divulgação do destino, mas mostramos e apontamos através de consultoria jornalística mesmo, né, com um olhar aprofundado do que a cidade precisa, do que a cidade necessita para ter um alinhamento melhor com o turista, o que a gente pode, no caso, estar contribuindo para aquela cidade. E isso eu acho que é um papel muito importante, muito relevante da Abrajet. Nós deixamos ela aqui somente falando do jornalista, somente falando da divulgação, somente provocando um pouco os influencers, mas eu acho, assim, deixar claro que nós estamos inseridos num grande papel, que é o papel social, porque quando você traz o setor turismo para uma cidade, e você está cuidando do desenvolvimento, e a partir do momento que você cuida do desenvolvimento, você cuida também do social daquela cidade. Isso é muito importante. E o Hilário está lembrando aqui, professor Mário Beni, que era o Horácio Neves, da Folha de São Paulo, que o senhor estava tentando lembrar. Horácio Neves. E eu estava com o nome dele na ponta da língua, mas quem primeiro falou foi o Hilário. Então, nós temos esses projetos em vários segmentos, em diversos segmentos mesmo, inclusive até para uma academia Abrajet, onde nós pretendemos formar jornalistas, tá, especializados em turismo, mostrar para o jornalista que para ele ser especializado em turismo, ele tem que conhecer o que é um patrimônio histórico, o que é um equipamento, o que é um produto, o que é uma verba que é destinada, o porquê daquilo, o porquê daquilo outro, que tem leis, né, antes do turista, porque inclusive uma das minhas publicações eu coloquei: o turista vem antes do turismo ou o turismo antes do turista? O senhor pode me responder, professor Mário Beni? Não, eu acho que o turista vem antes. Não, o turismo vem antes, porque o turismo cria leis.
Não é? Porque o turismo, ele dá a Que cria oportunidade, condutas. isso, ele dá a oportunidade do turista visitar aquela cidade, né? Eu sempre disse e proclamei que para você fruir uma viagem como se deve, culturalmente, socialmente, você deve levar conhecimento para o seu destino. E senão não adianta. Se você não realmente tiver noções de literatura, da história, principalmente da história do destino, você não vai realmente fruir nenhuma nenhuma condição que o destino vai oferecer a você, né? Então, é sempre levar um pouco de conhecimento. Sem conhecimento, não há fruição. Justamente. Gente, foi enriquecedor ser entrevistada pelo professor Mário Beni, ter o seu reconhecimento falando meu currículo completo, Cislene. Muito obrigada mesmo para vocês, gente. Muito bom. Nossa, que surpresa! Ninguém nunca leu seu currículo. Lá que eu dei uma resumida nele, porque ele é mais amplo. Na realidade, eu ia mandar para você de 4 linhas, mas eu estava na estrada e o único que eu achei, porque eu te segurei acho que uns 3, 4 dias, né? Porque eu tenho uma cirurgia no pé, né? 2, na realidade, uma quebra de tornozelo, múltiplas fraturas, e me deu trabalho todos esses dias. E eu só estava com o celular, eu não tinha, mas eu ia acabar resumindo e não deu tempo. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu recebi um título de cidadã aracajuana recentemente, há 3 anos atrás, e era o currículo que eu enviei para eles. Eu falei, se serviu para eles, serve para ela também, ela vai dar uma resumidazinha, e no entanto você leu ele praticamente inteiro. Eu costumo, a não ser que eu já recebi currículos bem amplos, né? Eu costumo ler, porque é a pessoa. Sim. Então, a pessoa tem que ser valorizada. Se ela está aqui conosco e ela me mandou o currículo tem que ser apresentado. Eu estou apresentando. É a mesma coisa que eu vou apresentar o professor Mário Beni. Quem é o professor Mário Beni? Professor aposentado da ECA USP. E o resto? Imagine, ele tem uma história. Pois você entende? Você também tem uma história a ser contada. Então, se na apresentação eu não falar quem é o meu convidado, vai ficar meio estranho, né? Então... Obrigada. Obrigada, gente. Foi um prazer estar muito com obrigado. vocês. Obrigada, professor. Nós que agradecemos a sua participação e o compartilhamento do seu conhecimento conosco. E lembrando a quem está conosco agora, eu vi que tem uma porção de gente nova aqui no nosso chat, não esquece, faça sua inscrição, acione o sininho, nós estamos no ar ao vivo às terças e quintas-feiras, e nós estamos chegando em 2026 com uma série de novidades. Fiquem atentos, fiquem conosco. Um excelente final de semana e terça-feira estamos de novo no ar, ao vivo. Um grande abraço a todos. Obrigado.